todas as opções que eles tinham de curtir a noite de uma forma mais saudável, eles acabaram, né, por terem essa conexão de abuso de substâncias, acabaram cedendo ao vício. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays e como vocês podem perceber, minha voz que aquece corações e apazigua a alma do fã de música não está das melhores. Claro que isso é uma brincadeira, mas Porto Alegre tem uma coisa muito peculiar, é porque pode estar fazendo 26 graus durante o dia e às vezes de noite faz 8. Então isso aí brinca muito com o nosso sistema imunológico e essa semana que passou eu fui pego por essa mudança climática. Então minha voz realmente não está das melhores. Não sei se eu vou conseguir gravar o segundo vídeo da semana, mas é uma pena porque Deep Purple lançou música nova, mas lançou um disco novo também, né? E Ghost lançou uma música nova que eu gostei bastante, então eu queria fazer um vídeo sobre isso, umas referências bem anos 70, que eu gostei bastante daquela música nova que eles lançaram. O clipe é muito legal também, de desenho animado e tal, então, né? Achei que ia ser uma surpresa legal eu falar de Ghost, até porque a última vez que eu falei sobre a banda, eu não entendia muito bem, assim, a proposta, mas desde lá eu dei muita risada com alguns vídeos que me mandaram sobre a banda, então consegui entender um pouquinho melhor esse clima meio de comédia que eles têm. E gostaria de fazer um vídeo, mas eu acho que não vai ser essa semana. Mas o nosso garantido e carimbado de segundas-feiras precisa acontecer, né? Desde que o canal iniciou, eu raramente tento atrasar um vídeo ou não postar nas segundas. Então eu acho que a gente tem que continuar, né? Às vezes eu não tô tão mal assim a ponto de não conseguir gravar, mas, né, claramente fui pego aí por essas mudanças climáticas. Mas vamos traduzir a música de hoje, né? Aí é um clássico que vem justamente quando minha voz não está das melhores. Então peço desculpas aí por essa semana, mas espero já estar melhor na semana que vem. E vamos traduzir a música de hoje, que é Universally Speaking. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, e Universally Speaking seria uma conversa universal, ou falando de uma forma que abranja muitas pessoas, né? Speak é falar, speaking é o conjugado, que seria falando ou conversando, mas eu imagino que seja essa ideia de uma palavra que atinge e, né, alcança muitas pessoas. O John já deu uma entrevista falando qual é o significado dessa música, mas a gente vai traduzindo e depois a gente vê se a minha tradução corresponde com o que o John falou, até pra não dar spoiler, né? A gente ir traduzindo juntos. No verso 1 ele diz: I saw your face, elegant and tired, cut up from the chase, still I so admire. Então, ele tá dizendo ali que ele enxergou o seu rosto, né? Elegante e cansado, né? Então aí o Anthony já dizendo, né? Falando aí de um relacionamento. O Anthony também deu uma entrevista, né? No Scar Tissue, a biografia, ele também fala sobre esse som, né? Então ele diz aí que essa moça que ele namorava, né? Tinha um rosto elegante, mas ao mesmo tempo cansada, porque eles estavam, né? Cut up from the chase, né? Então cortados, né? E o cut up é a ideia de fadigado, né? Então eles foram moldados pela busca, né? O chase é a caça, é a busca e é a busca da substância. Still I so admired. Então, mesmo assim, eu ainda admirava, né? Então, tá aí o Anthony, né? Dizendo que ele gostava dessa coisa, né? Totalmente disfuncional, que era essa busca incessante por substâncias, ao mesmo tempo que eles tinham essa relação aí codependente, né? Então, eles brigavam, se reatavam. Isso é a parte do Anthony, né? Depois vem a parte do John nesse som que eu vou explicar, né? Mas então, essa ideia desses relacionamentos problemáticos aí que o Anthony tem. E ele aqui nesse mesmo momento também achou uma pessoa que também tinha essa busca por substância, então os dois, e enquanto eu falo de busca de substâncias tem uma sirene do lado de fora, mas, né, os dois têm esse relacionamento complementar, só que de um lado negativo, né? Então os dois tinham algum certo vício, os dois abusavam de substâncias, os dois tinham provavelmente algum problema relacional, e aí eles se conectaram de forma perfeita, né? Então a gente pode se conectar com as pessoas de forma saudável, ao mesmo tempo que a gente pode se conectar de forma, né, destrutiva, e acho que é mais uma letra que retrata isso pelo ponto de vista do Anthony. E aí então ele diz, né? Still I so admire, bloodshot your smile, delicate and wild, give me she-wolf style, rip right through me, né? Então ele diz, mesmo assim eu admirava, bloodshot your smile, delicate and wild. Então eu admirava os seus olhos avermelhados, né? Então quando a pessoa usa muita substância, os olhos acabam se modificando e é assim que a gente sabe que a pessoa tá elevada, né? Mas mesmo assim ele diz que mesmo tendo os olhos avermelhados, ela ainda era delicada e selvagem, né? Smile, delicate and wild, né? Então admirava. E é engraçado, né? O seu sorriso de olhos avermelhados, né? Então, essa moça aí já devia estar no auge da substância, então viajando bastante e o Anthony admirando, né? Delicate and wild, então delicada e selvagem, então tem exatamente essa contradição, né? Então, os altos e baixos de uma relação aí que não está balanceada ou equilibrada. Give me she-wolf style, rip right through me. Então, me dê
o estilo da loba, né? She-wolf, né? Então a mulher lobo, né? Então essa ideia de também deixar esse lado mais instintivo, mais animal tomar conta, né? Que é também o que remete a tudo isso que a gente está conversando até agora sobre esses relacionamentos mais destrutivos, né? E complementares pelo modo da agressividade, pelo abuso de substâncias, né? Tá tudo aqui pra gente ver, né? Bem escrito, bem claramente, né? Rip right through me, né? Então, me rasgue, né? Rasgue através de mim, né? Então, né? Me atravesse ou me rasgue ao meio, pode ser, né? Então, o Anthony aí com esse desejo dessa voracidade dessa moça, né? Dessa mulher loba, né? Então, tem várias coisas que a gente pode tirar disso, né? E aí ele diz no refrão, Silveretta, the chance of a lifetime, go and get her, I've got her on my mind. Então Silveretta é um lugar nos Alpes, né? Talvez os Alpes suíços, mas né, um lugar muito belo, um lugar meio afastado, né, de uma beleza natural, então muito alto, né? Então alto com elevação, a elevação literal e a elevação metafórica, né, do abuso de substâncias. Tá isolado do mundo com essa pessoa, ou mesmo o sentido de isolamento que ele sente ao se deparar que não tem tantas pessoas que entendem esse relacionamento que ele tem com as substâncias e com as pessoas que fazem parte da sua vida. Então a gente tem aqui várias metáforas de muitas coisas que a gente já observa, né? Então a chance de uma vida, né? Então, claro, né? Nem todo mundo tem a chance de ir para Silveretta, né? Ou subir os Alpes, ou ficar nesses lugares belos e isolados, né? Porque até hoje em dia, né? Como o mundo já está muito mais globalizado e o acesso aos lugares é maior, é muito mais difícil tu ir para algum lugar que não esteja cheio de turistas, né? Então, talvez esse aí seja um lugar mais pitoresco, mais rústico, que ele sabe onde ir e tem condições de ir para lá quando ele quiser, né? E levar essa moça junto. Go and get her, I've got her on my mind. Então vai lá e busca ela, porque eu tô com ela na minha mente, né? Tô pensando nessa pessoa. Nothing better, the feeling is so fine, simply put, I saw your love stream flow. Então não tem nada melhor que isso, o sentimento é muito bom, e botando em palavras planas e simples, né? Simply put é dizendo assim, chegando ao, né? Resumindo as coisas, né? Deixando as coisas em panos claros, I saw your love stream flow. Eu vi aí a corrente do seu amor, né? A corrente de marítima, né? A corrente de rio. Né? Então, eu vi a corrente do seu amor fluir, né? Então, interessante, né? E aí no refrão a gente diz, come on baby, cause there's no name for, give it up and I got what I came for. Aqui é o clássico Anthony que a gente conhece, né? Venha beber, porque não existe nome para isso. Give it up and I got what I came for. Né? Então, give it up é a ideia de desistir, mas give it up também pode ser se entregar, né? Ou me entregue, né? O que será que ela deve estar entregando pro Anthony, né? E aí ele diz, I got what I came for. Eu consegui o que eu queria. E aqui é o clássico Anthony que a gente já traduz há bastante tempo, né? Universally speaking, I take it back and you make me nervous. Nothing better than love and service. Universally speaking, win in the long run. I win in the long run. Não sei, né? Vamos lá. Eu consegui o que eu queria, falando universalmente, né? Ou falando de modo universal, pode ser. Eu take it back and you make me nervous. Então, eu pego de volta e você me faz ou você me deixa nervoso, né? O que será que ele pega de volta, né? Talvez o sentimento que ele entregou pra essa moça e aí ele, como sempre, se sente vulnerável e acaba abandonando. Pode ser, né? É sempre o que me remete na cabeça, né? Nothing better than love and service. Aqui é muito legal, muito poético. Universally speaking, I win in the long run. Então aqui tem um ponto muito poético, muito bonito, e tem um ponto muito infantil e muito adolescente. Dualidade do Anthony que se permeia, né, em todas as segundas que a gente traduz e provavelmente até as últimas que a gente for traduzir vai se permear essa mesma realidade, né? E aqui isso a gente mostra, né, só para falar um pouquinho de Freud hoje, compulsão à repetição, né? Então, o Anthony tem esses traumas não resolvidos e eles acabam se repetindo em todas as suas vivências musicais, né? E escrever uma letra não é nada mais do que ter um diário, então ele tá pondo no papel e depois tirando do papel de forma musical e melódica o seu sofrimento, né? Isso aí é um jeito também de evacuar essa energia psíquica, fazendo com que ele apazigue um pouco desses traumas profundos que ele tem, né? Mas como os traumas não foram resolvidos de forma profunda, né? Fazendo jus à teoria freudiana, então esses traumas eles apaziguam, mas eles vão acumulando energeticamente novamente, e aí ele acaba tendo que apaziguar novamente. E é por isso que o Anthony é um baita escritor, porque ele não resolveu o seu trauma, né? Então, o clássico paradoxo que eu sempre falo dessa, né? Essa realidade do músico, né? Essa dinâmica do escritor, né? Então, e existe uma coisa que é muito curiosa, assim, porque vários artistas, não só músicos, eles já confessaram que eles têm medo de se tratar ou medo de resolver os seus problemas, porque senão eles podem perder a sua inspiração. Então vira uma relação de dependência do próprio trauma. Assim, é complexo, né? Complexo e profundo. E
E aí, nós, como amantes de música, tem um paradoxo que eu sempre falo no canal, é que se esses caras fizessem terapia, eles nunca iam ter criado os hits que a gente ama, né? Então, tem esse lado também que é um sacrifício que ele faz doando o seu trauma em forma de melodia para que a gente possa apreciar, assim, né? Então, é uma dinâmica muito legal de se pensar, né? Eu imagino que viver isso não deve ser legal, mas... né? Refletir sobre isso é interessante, como a gente vê que as coisas não são simplesmente eu escrevi uma música e acabou, né? Então tem toda uma dinâmica energética ali que está sempre permeando e sempre pulsando dentro do compositor. Mas aí eu volto para a parte que é bonita, que ele diz: Nothing better than love and service. Não tem nada melhor do que amar e servir, o serviço, né? Para eles o serviço tem a maliciazinha de ser... eu vou falar errado, né? Porque eu não sei exatamente a palavra para traduzir, né? Mas ser serviçado, né? Alguém que te sirva, né? Service pode ser isso, mas service também pode ser eu servir ao outro, né? Isso aí é o básico da psicologia, né? Psicologia é tu usar os teus talentos de empatia e acolhimento para servir ao próximo, né? Então, o lado do serviço é uma palavra que Pra mim, que tem essa caminhada na psicologia, eu acho uma palavra belíssima, né? Porque pra mim um dos segredos da vida, talvez por estar meio doente, eu tô mais filosófico hoje, um pouquinho mais do que normal, né? Devia estar poupando a voz, mas tô filosofando bastante hoje, mas eu acho que é isso, né? Meu terapeuta já há muitos anos já tinha me dito, né? A gente tem que... um dos segredos da vida, e eu já falei isso no canal, né? Um dos grandes segredos da vida é a gente descobrir os nossos talentos e usar eles pra servir aos outros, né? E eu acho que quando a gente tem isso muito claro, a gente consegue fazer esse papel de ser útil. Isso nos traz uma satisfação pessoal, isso é muito freudiano também, né? Se satisfazer ao ver a satisfação do outro, mas isso também nos dá uma sensação de completude do jogo da vida, né? Então, quanto mais a gente pode servir ao outro, quanto mais a gente pode ajudar ao outro, não estou falando de uma forma, né, poética, mas uma forma adulta, uma forma real, né? Servir os outros com os talentos que nós temos e com aquilo que a gente pode e está disponível a entregar. Isso é belo e isso nos dá essa sensação de que a vida tá servindo para alguma coisa. A gente hoje vive num mundo muito permeado por distrações. E às vezes a gente talvez não faça o melhor que a gente possa por nós mesmos, quem dirá pelos outros. Então a ideia de servir é uma coisa que é muito central na ideia de poder ajudar alguém, né? Então, ao ajudar alguém, tu também te ajuda. Então isso vira uma coisa meio mútua que a gente acaba aí, né, nos tornando aquela ideia... Isso eu ouvi essa frase há muitos anos até, né? Sair do mundo deixando ele um pouquinho melhor do que a gente já entrou, né? Então eu acho que aos 40 isso já é mais, né? 41, isso já é mais claro pra mim. Mas quando eu era novo eu também não tinha tempo de refletir sobre isso, né? Mas eu acho que é uma ideia nobre e não é uma ideia tão difícil de ser concretizada, né? A gente veio pra cá num mundo já em movimento, a gente vai embora e o mundo vai continuar girando. E não tem nada melhor do que simplesmente sair com a conta limpa, ou pelo menos sair com a conta no positivo, dizendo eu ajudei alguém, eu fiz algo de bom, né? E assim, né? Só pra terminar essa filosofia aqui, né? Esse é o belo de uma letra de música bem escrita, né? Uma palavra ou um refrão fez com que a gente tenha tantos assuntos pra refletir. E como nem tudo na dinâmica do Anthony são flores, ele diz universally speaking, I win in the long run. Então, falando de forma universal, eu vou vencer a longo prazo. Então, o Anthony aí sempre, né? A gente já traduziu esses dias uma letra de música onde o Anthony também tinha esse lado meio adolescente, onde ele dizia, né? Nós terminamos, mas eu vou sair o vencedor. Era quase a mesma ideia, assim, né? E não era do By The Way, era uma música de algum outro disco. Mas pra gente ver como essas temáticas se repetem, então a compulsão, a repetição tá presente aí na vida do Anthony. E aí no verso 2 ele diz: I saw your crime, dying to get high. Two of a kind beats all hands tonight. Então essa ideia de que o Anthony fala, né, na sua biografia ali, que ele estava já sóbrio, depois de ter passado um tempo longe aí dessa moça, e aí ele disse que eles estavam num restaurante se divertindo e curtindo a noite, e de repente os dois entram no assunto de substâncias, e aí aquela vontade, aquela vontade animalesca tomou conta dos dois, e eles acabaram entrando aí numa noite inteira, né, e de abuso de substâncias. Então, eles acabaram regredindo ao seu vício, né? Então, ele diz, I saw your crime dying to get high. Então, eu vi o seu crime morrendo para se elevar, né, para ficar chapado. Two of a kind beats all hands tonight, né? Então, aqui é um trocadilho de poker, né? Two of a kind, então, dois do mesmo tipo, essa é a dualidade, né? Two of a kind é uma mão do poker, mas também há duas pessoas muito parecidas, né? É o Anthony e essa moça, que os dois têm esse desejo voraz pela substância. Two of a kind é o par, né? Mas pode ser, né? Eles são um par, ou dois do mesmo tipo, se a gente traduzir literalmente, né? Beats all hands tonight. Então, nós
batemos, né? Ganhamos todas as mãos dessa noite, né? Ou seja, todas as opções que eles tinham de curtir a noite de uma forma mais saudável, eles acabaram, né? Por terem essa conexão de abuso de substâncias, acabaram cedendo ao vício. Não tem mais nada que se repete da música, né? Mas aí a versão do John Frusciante sobre esse som, que não faz muito sentido, né? Agora que a gente leu a letra, e até no meio da tradução eu esqueci de falar sobre a parte dele, né? Mas ele disse que, no caso aqui, essa letra seria sobre uma relação com uma prostituta. Mas não faz muito sentido, né? Talvez a primeira frase, né? Eu vi o seu rosto elegante e cansado, né? Cortado da busca, né? Então, da caçada. Mas eu admirava o seu sorriso, né? Bloodshot também pode ser cansado, né? Pode ser uma expressão para cansaço, né? Porque aí o olho tá vermelho não só do abuso de substâncias, mas também de um cansaço de ficar muito tempo acordado, né? Então, delicate and wild, né? Então, delicado e selvagem. Pode ser os contrastes da vida noturna, né? Mas aí eu não sei exatamente quem é que escreveu essa letra, né? Ou se a letra foi escrita dualmente de propósito, assim, né? Pode ser essa relação que o Anthony expressa e já declarou que era com essa moça, mas também pode ser esse lado do John Frusciante vendo essa dualidade, né? Entre a busca pela substância, né? O amor, entre aspas, né? Essa relação de troca, né? Então, a elegância e o cansaço, a delicadeza e a selvageria, né? Então, a impressão que ele passaria ou que ele teria em um primeiro momento, depois revelado o lado mais obscuro de uma vida, né? Nesse tipo, uma vida levada desse jeito, né? Então, aí o refrão também faz sentido, né? Vem beber, não tem nome pra isso. Se entregue porque eu consegui o que eu queria, né? Falando de forma universal, eu pego de volta porque você me faz nervoso, né? Não tem nada melhor do que amor e serviço, né? Então aqui a ideia do serviço pelo amor já toma uma conotação completamente diferente do que eu falei anteriormente, né? Então a gente tem Universal Speaking, I win in the long run, né? Ele vai vencer a longo prazo, né? Claro, porque depende, né? Porque o Frusciante quase teve a beira da morte, né? Mas talvez ele vá vencer a longo prazo porque ele vai embora e ela continua nessa vida, né? Então aí a música começa a ter um tom muito mais dark, né? I saw your crime, né? Então eu vi o seu crime, né? Morrendo para se elevar, né? Mas morrendo de vontade de se elevar, né? Aí talvez para usar alguma substância para poder apaziguar esse tipo de vida noturna que essa moça leva, né? Então, two of a kind beats all hands tonight, né? Então, duas pessoas parecidas, né? Vencem todas as mãos essa noite. Então essa ideia de que ele se conectou com ela ou ela foi escolhida por ele, né? Silverettes, the chance of a lifetime, né? Então, uma prostituta de luxo, né? Que foi levada para os Alpes junto com ele. Ou ele conheceu ela nos Alpes, né? Interessante, né? Vai e busque ela. Eu tenho ela na minha mente, né? Então a ideia de buscar alguém já tem outra conotação, né? Então ele pode ter o número dela ou dizendo assim, não, eu quero aquela moça essa noite. Então ele escolheu chamar ela. Então é uma call girl, né? Então ele fez o contato e tem o número dela e é ela que ele quer, né? Mas aí com o ponto de ser um serviço, né? Então, interessante essa ideia que o John passa, porque talvez, né? Aqui eu vou chutar porque eu também não tenho noção exatamente do que eles pensaram, né, na hora de fazer essa música, e esse é interessante de traduzir, mas talvez o Anthony escreveu essa letra pela perspectiva do relacionamento, e quando o John leu a letra e talvez escutou a melancolia do som, porque esse é um som que tem um tom bem melancólico, né? Talvez o John interpretou isso ao escutar essa letra, né? E aí depois o Anthony deu suas declarações e talvez não fosse o que o John interpretou, pode ser também, né? Mas aí cada um deu uma declaração diferente sobre o contexto dessa música, mas essa foi Universally Speaking, e como sempre, tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som pro próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.